Tudo bem? Tudo bem, Muito prazer. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Regina. É a doutora que é gastroenterologista, Isso, certo? Doutora correto. Elaine Moreira. O que faz exatamente porque não é só gastro, é gastroenterologista. Qual é essa especialidade? É a especialidade que cuida do trato digestório. O que é o trato digestório? É da boca ao ânus, fica muito fácil de entender. Então, Sim. boca, esôfago, estômago, intestino, o fino, que é o delgado, o intestino grosso, e também fígado, pâncreas. Nossa, também. É muito tudo amplo. Muito amplo. Muito. E o que é o balão intragástrico? O balão intragástrico, ele é um dispositivo de silicone que ele é introduzido dentro do estômago, o próprio nome já diz, balão intragástrico, com o objetivo do paciente perder peso. E ele não é bariátrico. Não é bariátrico, é um procedimento realizado por endoscopia, Regina. E esse procedimento não é cirúrgico. As pessoas, cirurgia do balão, vou fazer cirurgia do balão. Não, não é. Não tem cirurgia e não tem anestesia geral. A gente faz com sedação. É um procedimento ambulatorial. Não, eu tô chocada. Como assim que faz com? Porque a endoscopia é uma coisa muito fininha. Ele entra pequenininho e... Entra pequenininho, exatamente. Ele entra como se fosse uma caneta de silicone, maleável. Então o paciente vai estar sedado, não vai enxergar, não vai sentir nada. Ele é introduzido através da boca, com o auxílio do endoscópio, que é o aparelho que faz a endoscopia, é posicionado dentro do estômago. Aí fica um catéter, como se fosse uma mangueirinha, aqui na parte exterior, onde nós vamos preenchendo esse balão com uma solução de soro fisiológico e azul de metileno. Para ele inflar. Para ele inflar. Depois sai catéter, sai tudo, fica o balão. Isso, exatamente isso. Nós fechamos, aqui fora essa válvula, é retirado o catéter e fica o balão. E ele vai ficar no estômago do paciente 6 meses a 1 ano, dependendo da prótese que for utilizada. É o que está aí do lado? Exatamente. Aqui é muito interessante, Porque aqui, é o soro fisiológico. Aqui, Pode pegar, é até interessante pegar, Parece prótese de silicone. Parece uma prótese de silicone. Esse é o balão silicone que vai pro estômago? Só que ele entra, como ele disse assim... Uma canetinha de silicone. Como se fosse o tamanho de uma caneta de silicone. Murchinho. Maleável, murchinho, não tem trauma. É um procedimento muito simples, muito rápido. Dura em média 20 minutos. Que coisa. Não tem nenhuma gota de sangue. Tanto na colocação quanto na retirada. Entra de manhã, sai à tarde... Nem isso, Acordou da sedação, é o tempo de uma endoscopia. Exatamente. Acordou da endoscopia, está liberado para casa. Vai ficar esse balão, vai ficar. Só que vazio. Não, ele vai ficar cheio lá dentro do estômago. É introduzido vazio e aqui é como ele vai ficar, resultado final. Por que esse daqui está azul? Porque esse daqui está com azul de metileno, que é um corante estéreo, que vai fazer essa coloração. Porque se houver algum vazamento na prótese, é fácil de observar. Saber. Essa substância vai ser absorvida pelo organismo e o paciente vai evacuar, vai urinar azul e vai alertar. Então eu fico com isso dentro da minha barriga? Dentro da sua barriga. Dentro da barriga. Deixa eu ver assim. Olha só. É que o formato está diferente. O formato está diferente. É diferente. Mas é a mesma prótese. Mas é a mesma prótese. Na verdade, são próteses semelhantes. Temos fabricantes diferentes, Tá. E temos também a novidade, que mais recentemente nós temos esse daqui, que é um balão deglutível. Ele já era utilizado há mais tempo em outros países. E agora no Brasil ele também está disponível. Olha isso daqui. É o balão? É o balão. Não é esse daí. Esse daqui é um outro balão, que é um balão deglutivo. Qual que é a diferença desse? Esse daqui não precisa nem de sedação. A pessoa engole, igual uma cápsula? Igual uma cápsula. Mas como é que enche? Porque tem Fica aqui esse catéter. Então, ele vai ser posicionado no estômago, vai ficar essa parte no exterior, onde nós vamos fazer o preenchimento. Para ficar assim. E aí vai ser feito o quê? Como é que você sabe que esse balão está dentro do estômago? Porque com endoscopia é fácil. A gente está com o aparelho lá dentro, que tem uma câmera na ponta. Eu nem tinha pensado nisso. E vai visualizar. Então, esse daqui é a pergunta. Mas como é que você tem certeza que ele está dentro do estômago? E no lugar certo. E no lugar certo, Não está parado dentro do esôfago. Você vai fazer um raio-x que vai identificar, confirmar o posicionamento desse balão. Feito o raio-x, posicionou, está dentro do estômago, vamos fazer o preenchimento. Fez o preenchimento. Tira o catéter. A pessoa vai embora. Vai embora. E mais, a retirada desse balão também não precisa de endoscopia, porque com 4, 5 meses, esse material vai ser absorvido pelo próprio organismo do paciente. E esse, eu não pensei também nisso. Como é que sai? Tudo bem, entrou, mas como é que sai? Também por endoscopia. Fura? Isso, a gente vai furar, isso mesmo. A gente faz um exame de endoscopia. Dentro desse tubo endoscópico existe um canal de biópsia, um canal onde a endoscopia habitual é realizado para fazer as biópsias habituais. Então, a gente vai passar uma agulha específica, vamos furar esse balão, retirar
esse conteúdo por aspiração, nós vamos, aqui fora vai ter um equipamento que vai aspirar, tá, todo o conteúdo. Esse balão vai colabar, vai ficar todo fechadinho, como era antes, e vai ser retirado com uma pinça específica também através da boca. Tanto a colocação quanto a retirada é o tempo e o procedimento de uma endoscopia. De uma endoscopia, exatamente. E quanto tempo depois tem que tirar? Depende da prótese. Nós temos hoje disponíveis no Brasil próteses de 6 meses e próteses de 1 ano. E esse daí é de quanto? Esse daqui, em média, 4, 5 meses, o organismo vai absorver. E já acho que eu devo já tá matando todo de mitos e verdades, eu estou muito curiosa. Qual a indicação? Paciente que tem o IMC acima de 27. O que é o IMC? O índice de massa corpórea. É o cálculo que nós fazemos, o peso dividido pela altura ao quadrado. Claro que essa indicação é uma indicação inicial. Paciente que tem, né? Então, quem quiser fazer a conta, pega o seu peso, divide pela sua altura ao quadrado e vai chegar no valor. Se esse valor estiver acima de 27, o paciente já pode ser submetido ao tratamento com balão intragástrico. Agora, tem que passar por uma consulta médica prévia, Sim. porque existem outras contraindicações, né? Algumas relativas, outras absolutas à colocação do balão. Aí a pessoa coloca com o objetivo de perder peso. Isso. E reeducação alimentar, entendeu? Assim, quando que vale a pena investir nisso? Essa pergunta é fundamental, porque o tratamento do balão intragástrico é um protocolo seguido no mundo inteiro. Em 2016, nós realizamos aqui no Brasil o consenso brasileiro, o primeiro consenso brasileiro de balão intragástrico, onde 35 médicos, onde eu tive a honra de participar. Parabéns, doutor. Nós ficamos, né, aqui em São Paulo reunidos por 3 dias e definimos diretrizes que hoje são seguidas em todo o mundo. Jura? O Brasil que determinou esse protocolo. Exatamente. Parabéns, de Obrigada, novo. muito obrigada, Gina. Como a medicina, só uma observação, tem gente que mora fora, acabamos de falar ali do Scooby e tal, eu tenho amigas que moram fora do país. Na hora de se tratar, no Brasil. E nós temos vários pacientes que vêm de fora para fazer o procedimento. Tem o turismo médico, até pelo relacionamento com o médico. Exatamente. Nós levamos essas informações para todo mundo, né? Nós damos aula, né? Tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, sobre este procedimento. Então, realmente, o Brasil ele fez esse primeiro consenso. E nesse primeiro consenso foi definido exatamente algumas diretrizes. Por exemplo, é protocolo. Tratamento de balão intragástrico é fundamental o acompanhamento de uma nutricionista. Porque o objetivo do tratamento é auxiliar o paciente... É uma ajuda. Uma ajuda, exatamente. Auxiliar o paciente a mudar seu estilo de vida, mudar seus hábitos dietéticos, para que no final ele alcance não só a perda de peso, mas principalmente que ele mantenha essa perda de peso a longo prazo. Porque esse é o grande objetivo, né? A gente está falando de obesidade, que é uma doença crônica, uma doença progressiva, uma doença recidivante. Quantas e quantas pessoas não foram submetidas à cirurgia bariátrica e hoje, né, voltaram a ter esse... Eu não gosto muito dessa palavra reganho de peso, né? Porque é uma doença recidivante. Então, é uma doença que você além de tudo, é muito controla. frustrante. Muito né? frustrante, exatamente. Que tem muito estigma, que tem muito tabu, né? Infelizmente, e é uma doença que mata milhares de pessoas. Fator de risco, Regina, para mais de 250 doenças associadas à obesidade. Então, a gente tem que olhar com cuidado para a obesidade, com mais respeito, com mais acolhimento desse paciente, porque ele precisa de ajuda. Então, assim, voltando às nossas questões, nutricionista é fundamental. Agora, a presença também na equipe de psicólogo, né? Eu trabalho já com balão há 13 anos. Então, há 13 anos que, quando o paciente chega para consulta, a primeira coisa, além de consulta médica, durante esse período que você vai estar com o balão, inicialmente só tínhamos o de 6 meses e agora nós temos também balões de um ano, é fundamental o acompanhamento com nutricionista, com psicólogo. Tem pacientes que falam, não, doutor, eu não quero. Infelizmente, não pode ser submetido ao tratamento. É protocolo. É protocolo, exatamente, é protocolo. Precisa de uma rede de apoio, Precisa, né? A rede de apoio é fundamental nesse tratamento, porque é uma doença multifatorial. Então, a gente tem que trabalhar, né? Nós, médicos, endoscopistas, gastros, nós orientamos o paciente, mas também precisa desse apoio da equipe, né, interdisciplinar, que é composta no mínimo de nutricionista e psicólogo. Aí você pode, né, ter na sua equipe também, muito bom se você tiver um nutrólogo, se você tiver um endócrino, educador físico também, para orientar, para apoiar, para incentivar o paciente na mudança do seu estilo de vida, que não é fácil, não é simples, senão a gente... Pois é um desafio tanto. Um desafio muito grande. Doutora Elaine Moreira, é mito ou verdade que o balão intragástrico alarga o estômago e a pessoa pode engordar mais depois de retirado? Essa pergunta é excelente, eu escuto muito essa pergunta. Isso é um mito, né? O balão ele vai ser introduzido no estômago, que é um órgão oco, é um espaço que já existe.
Então o objetivo dele é o quê? É um objetivo principalmente físico, para ocupar um espaço para dar saciedade e ajudar o paciente na sua reeducação alimentar. A comer pequenas porções, várias vezes ao dia, mastigar bem os alimentos e, como eu disse, vai estar recebendo apoio dessa equipe interdisciplinar. Então, quando a gente retirar esse balão, esse espaço já existia, já estaria lá. Pelo contrário, quando eu retiro o balão dos pacientes, eu sempre faço follow-up, sempre faço seguimento e pergunto como é que está o apetite. O paciente já reeducou, ele já reeducou a mente dele a comer uma menor quantidade e ele fica mais saciado. Nós sabemos que aquele volume do estômago restante que não estava ocupado pelo balão, ele reduz de tamanho sim. É mito ou verdade que o procedimento pode ter efeitos colaterais? Verdade, verdade, né? O procedimento, ele é simples, só falei a parte boa até agora, né? Não tem cirurgia, não tem anestesia geral, ele é simples, mas os primeiros dias, geralmente 3 dias, eu falo assim, no máximo 5 dias, o paciente vai ter um desconforto, tá? Que é um período de adaptação ao balão. Então, náuseas, vômitos, dor abdominal, olha lá, ele entra, tá vendo? Ele entra tipo uma caneta de silicone, aqui ele está sendo preenchido, tá? Com a solução de soro fisiológico, aquele preto ali é o aparelho de endoscopia, aí foi retirado e ele fica solto, ele não está aderido à parede do estômago. Olha como é que ele ocupa, olha só, olha lá, o paciente está comendo, está ingerindo alimentos, tá? Só que ele vai ficar saciado com uma pequena quantidade. Então no começo, dá uma sensação diferente, eu diria. A sensação imediata que o paciente relata, ele acabou de sair de uma churrascaria e comeu muito. Quando ele volta da sedação, eu estou sentindo que eu comi demais. É essa sensação imediata, tá? Que o paciente vai ter. 5 dias? 3 dias. 3 dias em média, tem pacientes que não sentem nada, tá? Não é o comum, mas a grande maioria, 3 dias aí com desconforto, com náuseas, com vômitos. E eu falo para os pacientes, assim, antes, porque eu falo, essa consulta pré-procedimento ela é fundamental. Claro. Você orientar, explicar para o paciente, né? O que vai acontecer com ele. E eu sempre falo para o paciente, lembra dessa frase, vai passar, vai passar. Porque às vezes por ser um procedimento reversível, o balão pode ser retirado a qualquer momento. E a pessoa depois de uma semana fala, não quero mais. Tira. Não, às vezes no primeiro dia passando mal, no segundo dia, tira isso dentro de mim, não quero. Eu falei, calma, né? Então já tem a psicóloga muitas vezes já apoiando esse paciente. Quem que é mais tolerante, homens ou mulheres? Sempre mulheres, né? Eu já sabia a resposta, perguntei só para levantar nossa bola. Né? As mulheres, mas de qualquer forma, a força de vontade, o tanto que o paciente realmente ele quer, ele entende a importância dele perder peso, né? Porque a gente está falando assim, não é para fins estéticos, é para a saúde. Sim, é para a saúde. Sim. É mito ou verdade que não se pode comer alimentos quentes quando estiver com o balão? É mito, pode comer sim. Não vai pode derreter o silicone, não vai furar nada? O silicone, não tem nada disso, tá? Pode sim ingerir alimentos quentes enquanto estiver usando o balão. É mito ou verdade que o período de tratamento com o balão dura 6 meses, apenas 6 meses? Não, como nós já falamos, né, temos balões de 6 meses e também balões de 1 ano. Quem vai definir... Eu ia perguntar. É a relação médico-paciente, né? Então, durante a consulta, a minha consulta inicial é 1 hora, 1h30 no mínimo, para entender qual é a motivação, para entender a necessidade desse paciente, né? Porque, claro, 6 meses ou 1 ano, você fala, mas é muito melhor 1 ano, porque você vai fazer acompanhamento, mas depende, às vezes o paciente não tem necessidade, porque a obesidade é considerada, quando o IMC, o índice de massa corpórea, é acima de 30, a conta. Só que o balão pode ser usado para IMC acima de 27. Na verdade, acima de 25, se a gente avaliar então tem risco-benefício, paciente, ele é paciente diabético hipertenso, por exemplo, ele vai se beneficiar tanto daquela perda de peso. Então, acima de 25, dá uma arredondada, que é o sobrepeso. Então, se você for parar para analisar, o paciente que ele não está ainda no quadro de obesidade, ele pode sim usar o balão gástrico, até porque para prevenir, como eu disse, a doença é progressiva. Se você não cuidar hoje, lá na frente pode vir com uma obesidade. Então, talvez seja o caso de 6 meses. Talvez não precise de 1 ano. Geralmente, esses pacientes são 6 meses. Exatamente isso. É mito ou verdade que depois de usar o balão, a pessoa não engorda mais? Doença recidivante, vai depender dos seus hábitos. O paciente fala, quantos quilos eu vou perder? Eu falei, depende. É uma média de 15%, no mínimo 15% do seu peso total atual, no mínimo. Agora, eu tenho pacientes que já perderam 40 quilos com balão, usando o balão, em 6 meses. Porque o paciente mudou seu estilo de vida. Depende muito da adesão do paciente, da motivação. Eu tenho um paciente que ele chegou no consultório, homem, e falou assim, eu vim te procurar, doutora, porque ontem meu filho, jogando bola comigo de 5 anos, perguntou quando que meu neném vai nascer.
né, o abdômen globoso. Impactou. Tudo impactou. E ele usou aquela motivação, sabe? Eu fico até emocionada quando eu lembro disso, porque assim... Tô vendo. E ele falou, eu não consegui jogar bola porque eu não tinha disposição. E eu não quero passar por essa situação novamente. Esse paciente perdeu 40 quilos com balão gástrico. É mudar uma rotina, é mudar um estilo de vida. Então, eu imagino que toda ajuda é bem-vinda. Muito. Toda ajuda saudável, bem orientada. Exatamente, é profissional, muito né? Profissional. Boa. E assim, a mudança, É quando a gente bem-vindo. fala, as pessoas acham assim, é só mudar a dieta, é só fazer atividade física. Gente, não é. Você tem que entender os motivos, tem que entender o estresse que esse paciente passa na vida, você tem que entender como é que é o sono desse paciente. A relação com a comida. Nossa, é muita coisa traumas, envolvida. né? Como que foi? O que esse paciente já realizou esse tratamento prévio, né? Quais são as dificuldades? Então, assim, você chega para um paciente hoje portador de obesidade, falar para ele, Regina, você tem que fazer dieta, tem que emagrecer e você tem que fazer atividade física. Como? Quando? Você traz mais um problema para a pessoa. Mais um problema para ele, gera mais um fator estressante, exatamente. Tá, temos perguntas do pessoal de casa, me dá Vamos um lá. minutinho, doutora. Claro. Eu nunca tinha visto. Já existe há 13 anos. Não, mais do que isso, há mais de 20 anos. Perguntas sobre balão intragástrico. Primeira da Letícia. O balão gástrico pode atrapalhar na absorção de vitaminas? E pergunta comum essa também de consultório. Tá vendo, doutora Elaine? Letícia, não atrapalha, tá? Diferente de um tipo específico, alguns tipos de cirurgia bariátrica, onde tem mudança do intestino, tem cortes. Não, o balão não tem nenhum corte, né? A gente não está mudando a anatomia. Então, não prejudica em nada a absorção de nutrientes nem de vitaminas. Próxima pergunta, Vitória. Tenho diabetes e estou muito acima do peso. Não gostaria de realizar a cirurgia bariátrica porque eu tenho medo da recuperação. O balão pode ser indicado no meu caso? Vitória, outro caso também, eu estou adorando essas perguntas, exatamente. Essa é uma outra indicação do balão, né? Principalmente, como eu disse, o paciente está no sobrepeso ou obesidade grau 1, que é quando aquela continha, o índice de massa corpórea, dá entre 30 e 34,9. Acima de 35 do IMC, o paciente já pode ser submetido à cirurgia bariátrica. Porém, nós temos pacientes que têm medo, não querem, estão em dúvida, né, quanto a um procedimento de cirurgia bariátrica. O uso do balão pode ser uma ponte. Você pode usar o balão para iniciar já as suas mudanças e, posteriormente, se houver necessidade, fazer o procedimento cirúrgico, a cirurgia bariátrica habitual. Inclusive, a indicação inicial do balão no início, né, mais de 25 anos atrás, quase 30 anos do balão, era essa, exatamente. Você usar o balão para perder peso, para ir para um procedimento cirúrgico, para cirurgia bariátrica com menos riscos, né, da cirurgia. Porque, doutora, na bariátrica, tem dois tipos de bariátrica. Um que você elimina uma parte e outra que você substitui por um balão. Isso. Nós temos outra coisa. Nós temos... Ou falei bobagem? Não, nós temos assim, na verdade, são mais de 2 tipos de bariátrica. Só Olha que lá. aqui no Brasil nós realizamos realmente 2 tipos, né? Que é o sleeve ou o bypass. São as 2 cirurgias mais realizadas. A cirurgia do sleeve é o corte. Isso. Tá? E você não muda o trânsito intestinal, não mexe no intestino e o paciente faz a que a gente chama de gastrectomia vertical, um corte vertical. E o bypass, que é outra cirurgia também muito realizada, é onde você faz um corte no estômago, longitudinal, e faz o bypass, que é justamente essa transição no intestino. Então tá? não vai balão no bypass? Não, nenhuma das duas. Nenhuma dessas 2 cirurgias usa-se o balão, tá? É outro tipo de cirurgia. Na verdade, eu dei uma explicação muito simplória aqui das 2 cirurgias. Para leigos como eu. Temos outras cirurgias também, tá? Mas essas são as 2 cirurgias mais realizadas. Mas o paciente que tem indicação de uma cirurgia bariátrica, ele pode sim usar o balão, né? Por algum motivo, mas eu deixo bem claro na consulta. Falo, olha, talvez com o balão, talvez você não vai perder tanto peso quanto uma cirurgia bariátrica. Mas que eu já vi também na prática, Regina, pacientes que precisam de uma motivação, eles precisam desse pontapé inicial, precisam desse acompanhamento, né, da equipe, né? vê que consegue. E depois ele vai sozinho, ele segue sozinho. Eu estava fazendo confusão, então. Então o balão é sempre este procedimento. Isso, que não é cirúrgico, não tem cortes, tá? Realizado por endoscopia. Isso mesmo. Próxima pergunta da Vilma. Uma pessoa que sofre de gastrite pode colocar o balão? Assim, tem vários tipos de gastrite, né? Então,
previamente, nós solicitamos um exame de endoscopia para avaliar a anatomia desse paciente, né? A gastrite é simples, só uma inflamação que não seja hemorrágica, o paciente pode colocar balão sem problema algum. Agora, se o paciente tiver uma úlcera e essa úlcera estiver ativa, nós temos que primeiro tratar essa úlcera para depois colocar o balão. A rede pública de saúde oferece? Ainda não. Não. E também não é coberto pelas operadoras de saúde, né? Enfim, é um caso a se pensar, porque a gente está falando de uma doença, né? Uma pandemia, uma doença crônica que acomete, né, homens e mulheres, de diversas idades. Nós temos hoje obesidade infantil também, né? Lembrando que criança acima de 12 anos já pode usar o balão também. Então, a gente tem hoje casos, né, de crianças que são diabéticas, hipertensas, decorrentes da obesidade, né? Então, é uma doença realmente que tem que ter esse olhar mais ampliado e realmente que necessita de tratamento, necessita de acompanhamento, porque se você não cuidar hoje, a doença, infelizmente, ela é progressiva e vai evoluindo com doenças não só físicas, mas sabemos muitas vezes doenças mentais também associadas à obesidade, né? Lembrando que a gente está em janeiro branco, né, de saúde mental. Sim. E a gente tem uma relação muito grande aí do paciente portador de obesidade com doenças mentais. Vou agradecer a doutora Elaine Moreira, que está no Instagram como DRA Elaine Moreira, tudo junto, DRA Elaine Moreira. E tem também o Instagram, Instituto Endovita, Vita com 2 T's, @Instituto Endovita. Então é o DRA Elaine Moreira, de doutora, e Instituto Endovita com 2 T's. Exatamente. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Quanto mais a gente falar sobre essa doença, melhor, né? Estou super à disposição, seja em rede social, seja por e-mail. Eu sempre respondo meus pacientes, oriento, não só os pacientes, mas os familiares também. Claro, né? Para que a família se trata. Isso se trata. Volte mais vezes. Com certeza. Muito obrigada, tá? Obrigada.